Justamente quando o mundo inteiro aceitou que o futuro dos veículos elétricos dependeria de alguns metais caros, a Tesla fez um anúncio que abalou as fundações da indústria de EVs. O único tópico de discussão no setor automotivo é qual novo jogo Elon Musk jogou desta vez. O motivo é o novíssimo motor elétrico da Tesla, que não é apenas uma simples atualização, mas uma invenção revolucionária que mudará todo o sistema. Este motor é livre de terras raras, o que significa que não utiliza os metais de terras raras nos quais quase todas as empresas de EVs confiaram até agora. Embora esses metais tenham tornado os carros caros e colocado pressão nas cadeias de suprimentos, a Tesla eliminou completamente essa dependência. O mais surpreendente é que este motor é considerado mais potente, mais eficiente e mais eficaz do que nunca, mesmo sem elementos de terras raras. Através de uma nova tecnologia magnética, não apenas a autonomia do carro foi aumentada, mas o desperdício de energia também foi significativamente reduzido, o que significa menos carregamento, mais viagens e menores custos. É por isso que todos, desde gigantes como a BYD até mesmo dentro da própria Tesla, estão tentando entender as implicações desse movimento. Surge a pergunta: este é apenas um passo dado por razões ambientais ou há uma estratégia maior escondida por trás disso para fortalecer seu domínio no mercado de EVs? Irá este motor mudar completamente a equação de preço, tecnologia e competição no mercado de carros elétricos no futuro? Para encontrar as respostas para todas essas perguntas, não deixe de assistir ao vídeo até o final. E antes de prosseguir, inscreva-se no channel para ser o primeiro a ver vídeos tão poderosos e exclusivos. Quando olhamos para a indústria de EVs de hoje, tudo parece muito futurista e limpo por fora, mas por trás reside uma verdade antiga e um tanto amarga, a dependência de metais de terras raras. Desde o início, quase todos os motores de carros elétricos confiaram nesses metais especiais. Esses metais não são como o ferro ou o cobre comuns. São elementos encontrados em quantidades muito pequenas na Terra e são extremamente difíceis de extrair, refinar e tornar utilizáveis. Esses materiais têm sido usados extensivamente em motores de EVs, particularmente para ímãs permanentes, porque tornam os motores menores, mais potentes e mais eficientes. Mas essa necessidade gradualmente tornou-se a maior fraqueza da indústria de EVs. O problema não era apenas o fato de esses metais serem raros. A questão real era que o suprimento mundial estava concentrado nas mãos de poucos países. A maioria dos metais de terras raras vem da China, o que significava que todas as empresas automotivas do mundo tornaram-se dependentes dessa única cadeia de suprimentos. À medida que a demanda aumentava, os preços disparavam. Por um lado, os governos queriam que os veículos elétricos fossem acessíveis para que as pessoas mudassem da gasolina e do diesel. Por outro lado, o componente mais crucial do motor tornava-se mais caro a cada dia. Isso impactou diretamente o preço dos veículos, e para a pessoa comum, os EVs permaneceram uma coisa do futuro, não uma necessidade de hoje. E então, em meio a essa realidade estabelecida, uma onda de choque atingiu o sistema. Quando a Tesla anunciou que havia desenvolvido um motor elétrico que não utilizava nenhum metal de terras raras, muitas pessoas inicialmente não conseguiram acreditar. Por anos, a indústria acreditou que construir um motor de alto desempenho sem metais de terras raras era virtualmente impossível. Mas assim que a notícia saiu, espalhou-se como fogo. Engenheiros ficaram atônitos, investidores tornaram-se cautelosos e outras empresas automotivas se perguntaram se isso fosse verdade, mudaria completamente o jogo. Das redes sociais às reuniões da indústria, a mesma pergunta ecoou: teria a Tesla realmente alcançado o que foi considerado impossível por anos? Alguns chamaram de jogada de marketing, outros chamaram de direção do futuro, mas ninguém pôde ignorar a verdadeira história da nova tecnologia magnética. Primeiro, vamos entender como um motor elétrico realmente funciona. O coração de qualquer motor elétrico é a relação entre ímãs e eletricidade. Quando a eletricidade flui, ela cria um campo magnético, e esse campo magnético gera força rotacional. Essa rotação é o que gira as rodas do veículo. Quanto melhores os ímãs, mais potente e eficiente é o motor. Até agora, os motores usados na indústria de EVs dependiam de ímãs permanentes muito fortes para gerar energia. Esses ímãs são feitos de metais de terras raras porque fornecem mais potência em um tamanho menor.
No entanto, o problema era que esses ímãs são caros, pesados e difíceis de controlar. O desempenho degrada com o aumento da temperatura e há uma dependência contínua desses metais. As empresas eram forçadas a usá-los porque nenhuma outra alternativa viável era aparente. Foi aqui que a Tesla começou a pensar de forma diferente. A Tesla não perguntou onde podemos encontrar ímãs ainda melhores, mas sim ou será que realmente precisamos ser tão dependentes de ímãs? Esse pensamento está na raiz desta nova tecnologia. Em vez de eliminar completamente os ímãs, a Tesla trabalhou no redesenho do próprio sistema magnético. Em termos simples, a Tesla tornou mais inteligente a interação entre os ímãs e as bobinas dentro do motor. Agora, a potência não vem apenas de ímãs pesados, mas de como a eletricidade é manipulada, em que momento é aplicada e quão inteligentemente o campo magnético é controlado. Pense desta forma: anteriormente, as pessoas usavam um martelo pesado para obter mais força, agora, o mesmo trabalho está sendo feito com a técnica certa e a aplicação precisa da força. O novo motor da Tesla muda a forma como o campo magnético é controlado. Anteriormente, os ímãs no motor operavam com uma força constante, fosse necessário ou não, resultando em desperdício de energia. Agora, com a nova tecnologia, a força magnética pode ser aumentada ou diminuída conforme necessário. Isso significa que quando o veículo está se movendo devagar, a energia desnecessária não é desperdiçada, e a potência total só é aplicada quando alta velocidade ou uma carga pesada é exigida. A maior vantagem disso é que o motor pode desempenhar a mesma função, se em muitos casos até melhor, sem metais de terras raras. Isso ocorre porque a potência aqui vem do controle, não do metal em si. A eletricidade é usada de forma mais inteligente, o que gera menos calor. Menos calor significa uma vida útil mais longa do motor, desempenho estável e manutenção menos frequente. Outra grande mudança é que a nova tecnologia magnética torna o motor mais leve. Remover metais pesados reduz o peso do motor, e um veículo mais leve requer menos energia para dirigir, o que impacta diretamente na autonomia. A bateria continua a mesma, mas o veículo pode viajar mais longe. Esta é uma vantagem enorme para a pessoa média, pois os EVs não estarão mais limitados a trajetos urbanos curtos. A outra vantagem oculta desta tecnologia é a estabilidade. Ímãs de terras raras podem perder sua força ao longo do tempo, especialmente em altas temperaturas. Esse risco é significativamente reduzido no novo motor. Isso significa que o veículo terá a mesma sensação anos depois de quando era novo. Esta nova tecnologia magnética está pronta para mudar a percepção dos EVs. A competição não será mais sobre quem tem os metais mais caros, mas sobre quem tem o melhor design e melhor controle. E talvez este seja o ponto de virada onde o mundo dos veículos elétricos se tornará verdadeiramente acessível a todos. O jogo do desempenho, mais potência, menos perda de energia. Agora, vamos falar sobre o que faz cada comprador de EV e cada empresa automobilística prestar atenção no desempenho. Porque, em última análise, o quão longe o carro irá, o quão rápido ele será e quanto tempo ele durará, tudo depende disso. Com o novo motor, a Tesla realmente mudou o jogo aqui. Em termos simples, a força deste motor reside não apenas em fornecer mais potência, mas em extrair mais trabalho enquanto desperdiça menos energia. É isso que o diferencia dos motores mais antigos. Até agora, a maioria dos motores elétricos tinha um problema comum: à medida que a potência aumentava, o calor também aumentava. Esse calor traduz-se diretamente em perda de energia, ou seja, a eletricidade da bateria, em vez de alimentar o carro, seria usada para aquecer o motor. O resultado era que o desempenho caía em altas velocidades ou durante o uso prolongado. Mas com o novo motor, a Tesla abordou essa perda e começou a fazer melhorias a partir daí. Neste motor, a potência não está sendo forçada para fora, mas sim usada no momento certo e na quantidade certa. Isso significa que o motor não exerce sua potência total o tempo todo, mas apenas entrega a potência necessária naquele momento. Isso reduz o estresse desnecessário e gera menos calor. Quando há menos calor, menos energia é desperdiçada e essa energia pode ser usada para impulsionar o carro para frente. Isso impacta diretamente na velocidade do carro. A entrega de potência no novo motor é muito mais suave.
Assim que você pisa no acelerador, o carro avança sem solavancos ou picos repentinos. Essa suavidade não é apenas para o conforto, mas também ajuda a estender a vida útil do motor e de outras peças, porque quando há menos estresse no sistema, haverá menos desgaste. Outra grande diferença é que este motor mantém sua potência mesmo em altas velocidades. Em motores mais antigos, muitas vezes acontecia de o carro parecer rápido inicialmente, mas conforme a velocidade aumentava, a potência parecia diminuir. Na nova tecnologia, a potência permanece mais consistente. Isso significa que, seja dirigindo na cidade ou em viagens de longa distância em rodovias, o desempenho permanece consistente em ambos os cenários. Outra vantagem da perda de calor reduzida é que elimina a necessidade de sistemas pesados para manter o motor resfriado. Quando há menos carga no sistema de resfriamento, o veículo inteiro torna-se mais leve. Um veículo mais leve significa mais trabalho feito com menos energia. É por isso que a autonomia aumenta e a bateria não é submetida a tanto estresse. Agora, vamos falar sobre a vida útil do veículo. A maioria das pessoas pensa que a bateria é tudo em um EV, mas a condição do motor é igualmente importante. O calor excessivo enfraquece gradualmente os componentes internos do motor. Com menos calor gerado no novo motor, ele será capaz de entregar um desempenho consistente por muitos anos. Isso significa que o carro terá o mesmo desempenho quando estiver velho como tinha quando era novo. Em termos leigos, este motor não se cansa, apesar de ser mais potente. Ele exerce força, mas sem se danificar. É por isso que o carro parece mais confiável ao dirigir. Você não precisa se preocupar constantemente com o sistema, nem temer uma queda repentina no desempenho. A maior vantagem de toda essa mudança é que o desempenho não será mais limitado a carros caros. Quando potência e eficiência andam de mãos dadas, as empresas poderão construir EVs mais rápidos e suaves sem aumentar significativamente o preço. É por isso que o motor da Tesla não é apenas uma melhoria tecnológica, mas um divisor de águas na forma como pensamos sobre desempenho. Este motor não entrega mais potência porque tem mais metal, mas porque tem mais inteligência, menos perda de energia, menos calor, uma condução mais suave e uma vida útil mais longa. Esta é a combinação que transforma completamente o cenário de desempenho dos EVs. Impacto na autonomia e no carregamento, o que mudará para a pessoa comum? Agora, se olharmos para toda essa tecnologia da perspectiva da pessoa comum, a primeira pergunta que surge é: do que eu ganho com isso? E a resposta é simples: um alívio significativo da ansiedade de autonomia e de carregamento. Hoje, a maioria das pessoas hesita em comprar um EV porque teme o que acontecerá se a carga acabar, se encontrará uma estação de carregamento no caminho ou se terá que conectá-lo à tomada com frequência. A maior mudança com o novo motor é que o carro pode viajar muito mais longe usando a mesma bateria. Isso não significa que a bateria tornou-se mágica de repente, mas sim que o motor está usando a eletricidade de forma mais eficiente. Quando menos energia é desperdiçada, a carga naturalmente dura mais tempo. Agora, seja indo para o escritório todos os dias, deixando as crianças na escola ou saindo no fim de semana, o hábito de procurar constantemente por estações de carregamento após cada viagem curta ou longa desaparecerá gradualmente. Outro benefício da ansiedade de carregamento reduzida é a paz de espírito. Como um carro a gasolina, um EV começa a dar aquela sensação de entrar e ir. Você não precisa calcular constantemente quanta distância resta ou qual a porcentagem de carga. Longas viagens não serão mais um fardo de planejamento, mas parecerão uma condução normal. Essa mudança é o que realmente torna os EVs prontos para o público em geral, não apenas para entusiastas de tecnologia. Agora, vamos ao segundo problema importante: o custo. Até agora, uma das principais razões para o preço elevado dos EVs eram os metais de terras raras usados no motor. Esses metais eram caros, a oferta era limitada e os preços flutuavam a cada ano. Isso afetava diretamente o preço do carro. Mas quando esses metais são removidos do motor, a fabricação torna-se automaticamente mais barata. A empresa não precisa depender de um único país ou fornecedor para matérias-primas caras. Quando os custos diminuem, não são apenas os lucros da empresa que aumentam, mas o cliente também se beneficia.
O preço dos EVs pode cair gradualmente para um nível onde não pareçam significativamente mais caros do que os carros a gasolina. Os custos de manutenção já são baixos, e agora, se o preço de compra também estiver sob controle, os EVs tornar-se-ão não uma decisão de luxo, mas uma opção cotidiana sensata. Este é o ponto onde os EVs serão verdadeiramente adotados em larga escala. O pensamento por trás de toda essa transformação é igualmente interessante. Elon Musk sempre acreditou não em simplesmente melhorar as coisas, mas em virá-las de cabeça para baixo. Quando o mundo estava focado em fabricar baterias melhores, ele se concentrou na rede de carregamento. Quando todos consideravam as marchas automáticas como o futuro, ele fez do software o cérebro do carro. E agora, quando toda a indústria aceitou os metais de terras raras como uma necessidade, ele questionou essa mesma necessidade. Sua mentalidade sempre foi: se algo é caro, não tente torná-lo melhor, torne-o obsoleto. É por isso que, em vez de fazer melhorias incrementais no sistema, ele o quebra e constrói um novo. Este novo motor também é resultado desse mesmo pensamento. A pergunta não era como tornar os metais de terras raras mais baratos, mas se realmente precisamos deles. É isso que diferencia a Tesla de outras empresas. Elas não apenas resolvem os problemas de hoje, mas tentam eliminar as dependências de amanhã. Aumentar a autonomia, facilitar o carregamento e reduzir o preço não são objetivos separados, mas partes da mesma visão. O mal-estar da China e da BYD e a verdadeira competição está aqui. Agora vem a parte mais sensível e impactante de toda essa história: o mal-estar da China e da BYD. Porque isso não é apenas sobre um novo motor, é uma luta direta por poder, dominância e controle. Até agora, a posição da China no mundo dos EVs tem sido muito forte por um motivo claro: o controle firme da China sobre o fornecimento de metais de terras raras. A maioria dos motores elétricos, baterias e ímãs do mundo estava de alguma forma ligada a essa cadeia de suprimentos. Isso significava que, fosse um carro fabricado na América, Europa ou Índia, seu coração estava conectado à China. Empresas como a BYD usaram essa força como arma. Elas construíram tudo: baterias, motores e manufatura, sem um único sistema integrado. Por isso a BYD cresceu rapidamente, foi capaz de produzir EVs acessíveis e fortaleceu sua presença no mercado global. Mas todo esse modelo tinha um ponto fraco: a dependência de metais de terras raras. Enquanto o mundo precisasse desses metais, a posição da China e da BYD estava segura. Mas assim que o conceito de motores livres de terras raras surgiu, essa fraqueza foi subitamente exposta. Se os motores puderem ter um desempenho melhor sem esses metais, a maior vantagem estratégica da China começará a enfraquecer. É por isso que empresas como a BYD tornaram-se cautelosas. Esse medo não é apenas sobre competição, é sobre todo o modelo de negócios sendo abalado. Para a BYD, a preocupação real não é que uma empresa passe à frente, mas sim que, se essa tecnologia se tornar comum, sua vantagem de custo poderá desaparecer. Até agora, eles conseguiam produzir EVs acessíveis porque tinham vantagem em matérias-primas e na cadeia de suprimentos. Mas se o resto do mundo não precisar mais dessas matérias-primas, essa vantagem enfraquecerá automaticamente. A partir daqui, o assunto estende-se ao mercado global. Até agora, o equilíbrio de poder dos EVs estava claro: a China estava à frente na fabricação e fornecimento, enquanto outros países lideravam em tecnologia e design. Mas o novo motor pode mudar esse equilíbrio. Se a necessidade de elementos de terras raras diminuir, os Estados Unidos, a Europa e outros países poderão desenvolver sua indústria de EVs de forma mais independente. Eles não terão que se preocupar com interrupções na cadeia de suprimentos ou pressão política todas as vezes. Isso é um tipo de alívio para as empresas globais, que agora começarão a ver os EVs não apenas sob a perspectiva ambiental ou de custo, mas também como um meio de independência estratégica. Isso significa que, no futuro, o mercado de EVs não será apenas uma batalha entre fabricantes de carros, mas uma batalha por dominância tecnológica e autossuficiência entre nações. A ansiedade da China também está aumentando porque essa mudança pode não ser gradual, mas repentina. Uma vez que a tecnologia seja comprovada, outras empresas a adotarão muito rapidamente, e então o domínio da China sobre o mercado poderá afrouxar em um instante.
É por isso que a BYD e outras empresas chinesas serão agora forçadas a pensar não apenas em expansão, mas também em estratégias defensivas. Isso terá outro impacto no mercado global de EVs e a competição se intensificará. Quando os custos dos motores diminuírem e o fornecimento tornar-se mais fácil, mais empresas entrarão no mercado de EVs. Isso fará com que os preços caiam ainda mais e os clientes tenham mais opções. Essa mudança é um desafio para a China, mas uma oportunidade para o resto do mundo. Impacto no mercado global. Seria um erro grave pensar que o impacto deste novo motor será limitado a apenas uma empresa ou um país. Na realidade, seu verdadeiro impacto será no mercado global, e é isso que torna essa história tão significativa. Até agora, o mercado de veículos elétricos estava um tanto fragmentado. Alguns países estavam à frente em tecnologia, outros em manufatura e outros no fornecimento de matérias-primas. Esse equilíbrio foi mantido por anos pelos metais de terras raras. Mas assim que surge uma rachadura nesta corrente, todo o cenário global de EVs começa a mudar. O primeiro impacto será sentido por aqueles países que têm sido cautelosos em relação aos EVs. Muitos países europeus e asiáticos queriam acelerar a adoção de EVs, mas problemas na cadeia de suprimentos e custos os estavam segurando. Se os metais de terras raras forem removidos do motor, será muito mais fácil para esses países fabricar e vender EVs, eles não terão mais que temer que uma interrupção no fornecimento de um único país feche suas fábricas. Isso impulsionará a manufatura local e trará novos players para o mercado. Para os Estados Unidos e a Europa, essa mudança também é estratégica. Eles tentam há anos aumentar a autossuficiência nos setores automotivo e tecnológico. A nova tecnologia de motores dá a eles a oportunidade de fortalecer o ecossistema de EVs dentro de seus próprios sistemas, em vez de depender apenas de importações. Isso criará empregos, atrairá investimentos e lhes dará maior controle sobre a tecnologia. O segundo grande impacto no mercado global será nos preços. Quando o motor torna-se mais barato de produzir, o custo total do veículo diminuirá. E quando os preços caírem, os EVs não estarão mais limitados a países ricos ou grandes cidades. Mercados na África, no sul da Ásia e na América Latina, onde os EVs eram anteriormente considerados caros demais, também se abrirão. Este é o momento em que uma tecnologia torna-se verdadeiramente global. Isso também terá um impacto no mercado de petróleo e combustíveis. À medida que os EVs tornam-se mais baratos e confiáveis, a demanda por gasolina e diesel sofrerá pressão crescente. Essa mudança não acontecerá da noite para o dia, mas tornar-se-á gradualmente aparente. Os países começarão a repensar suas políticas energéticas e os EVs tornar-se-ão não apenas uma questão ambiental, mas uma parte integrante do planejamento econômico. Agora, olhemos para as empresas. Para empresas como a Tesla, esta é uma oportunidade de manter sua liderança de mercado através da tecnologia. Para a BYD e outras grandes empresas, é um aviso de que a manufatura barata sozinha não será mais suficiente. Elas também terão que repensar sua abordagem no nível tecnológico. Isso intensificará a competição no mercado global de EVs, o que acabará beneficiando o consumidor. Outra grande mudança será vista no nível de investimento. Quando a confiança na tecnologia aumenta, os investidores também investem mais livremente. Inovações como novas tecnologias de motores atrairão investimento global para o setor de EVs. Isso também criará oportunidades para startups, fornecedores e novas empresas de tecnologia. Os EVs não serão mais o domínio de apenas algumas grandes empresas. Finalmente, e mais importante, a incerteza em torno dos EVs no mercado global diminuirá gradualmente. As pessoas começarão a ver os EVs não como um risco, mas como uma opção normal. Quando o carregamento for fácil, os preços forem gerenciáveis e o fornecimento estiver seguro, a transição acelerará naturalmente. Meio ambiente versus estratégia, qual é o verdadeiro motivo? Agora, quando olhamos para toda essa história de uma perspectiva mais ampla, surge automaticamente uma grande pergunta: qual é o verdadeiro motivo? Tudo isso é realmente movido pelo desejo de proteger o meio ambiente ou há uma estratégia muito inteligente escondida por trás disso para fortalecer o domínio do mercado? A verdade é que ambos estão acontecendo simultaneamente.
por um lado, eliminar metais de terras raras reduzirá a mineração, minimizará os danos à terra e à água e criará uma cadeia de suprimentos mais limpa. Este é, sem dúvida, um passo positivo para o meio ambiente. Mas, por outro lado, é igualmente verdade que este movimento dá à Tesla uma vantagem de mercado que será difícil para outras empresas igualarem. Aqui, o pensamento de Elon Musk é claramente visível, e ele nunca toma uma decisão importante baseada em um único motivo. Se um movimento beneficia o meio ambiente e simultaneamente fornece uma vantagem de mercado, então essa é a estratégia perfeita para ele. Em outras palavras, esta não é uma batalha de o meio ambiente ou estratégia, mas sim de ambos juntos. A Tesla entende muito bem que a empresa que resolve os problemas de amanhã hoje governará o mercado amanhã. É aqui que os sinais de alerta começam a soar para as outras empresas. Até agora, elas operavam confortavelmente com melhorias menores, os mesmos motores antigos, as mesmas cadeias de suprimentos e a mesma mentalidade. Mas esse caminho não é mais fácil. Elas enfrentam um desafio claro, ou adotam esse novo pensamento ou ficarão gradualmente para trás. Porque se os clientes começarem a ter EVS com maior autonomia, preços mais baixos e carregamento mais rápido, por que escolheriam a tecnologia antiga? A dificuldade para as outras empresas é que simplesmente mudar o motor não será suficiente, elas terão que mudar toda a sua abordagem, do design à manufatura e da cadeia de suprimentos ao software. Essa mudança é cara e arriscada. Mas para aqueles que não correrem esse risco, permanecer relevante no mercado de EVS será ainda mais difícil. É por isso que, nos próximos anos, veremos algumas empresas crescerem rapidamente, enquanto outras desaparecerão silenciosamente do mercado. Agora, olhemos para o quadro do futuro e daqui a 5 ou 10 anos, o mundo dos EVS não será o mesmo de hoje. Naquela época, a pergunta em relação aos EVS não será o devo comprar um ou não, mas sim o qual devo comprar. As estações de carregamento serão tão comuns quanto os postos de gasolina hoje. Os carros serão mais leves, inteligentes e confiáveis. Graças a novas tecnologias como motores avançados, os preços dos EVS cairão gradualmente. Os EVS não estarão mais limitados a grandes cidades ou pessoas ricas, eles chegarão a cidades pequenas, vilas e até áreas remotas. As pessoas começarão a ver os EVS não como uma necessidade ambiental, mas como uma fonte de conveniência e economia. Haverá também uma grande mudança no nível da indústria, os EVS não serão mais apenas um jogo para empresas de carros. Software, energia, a rede de dados, tudo estará interconectado. A empresa que conseguir gerenciar tudo isso junto será a que permanecerá à frente. Se você gosta de vídeos tão perspicazes, fáceis de entender e voltados para o futuro, inscreva-se agora mesmo para receber em primeira mão todas as principais notícias relacionadas a EVS, tecnologia e inovações que mudam o mundo.